Beleza? Vamos continuar o nosso curso Inglês 360, onde você vai aprender tudo o que você precisa para dominar a língua inglesa. Nas aulas passadas a gente aprendeu o que é infinitivo e a gente aprendeu a conjugar verbos em inglês e descobrimos que não conseguimos conjugar todos os verbos em português, mas que em inglês a estratégia funciona muito bem e você consegue conjugar qualquer verbo na língua inglesa. Então nas aulas passadas a gente estudou alguns pronomes pessoais, né? A gente viu o I, a gente viu o you, a gente viu o we, a gente viu o they e a gente não viu a terceira pessoa do singular, terceira pessoa, né? Lembrando que eu sou a primeira pessoa, eu estou falando com você, que é a segunda pessoa. Estamos falando sobre ela. Ela é a terceira pessoa, ou ele é a terceira pessoa, né? E é do singular porque é apenas uma pessoa. Então a gente não viu o ele e o ela, que em inglês vai ser o he e o she, respectivamente. E também existe o it. O it, que vamos ter uma aula só sobre o it e como a gente usa o it. Para você conjugar um verbo na terceira pessoa, ou seja, ela conjugar o verbo na terceira pessoa, é a coisa mais simples do mundo. Ou seja, é a mesma coisa que os demais verbos. Então, o verbo falar, que o verbo falar é o verbo to speak, é importante que você saiba o que é to speak. Se você não sabe o que é to speak, você precisa dar uma olhada, sobretudo nas primeiras duas aulas, onde eu explico o que é infinitivo. Então vamos lá. O verbo falar é o verbo to speak. Eu falo, eu tiro to, substituo pelo pronome, vai ficar I speak. Você fala, you speak. Nós falamos. Beleza. Ela fala, você vai traduzir. She speaks. Exato, tem um S no final. Então vai ficar speaks. Ela gosta. She likes. Ela quer. She wants. E a mesma coisa com ele. Ele gosta. He likes. Ele quer. He wants. Ele trabalha. He works. Beleza. Então para você conjugar a terceira pessoa, seja o he, o she e o it também, tá? É a mesma coisa que os demais verbos. Só que você precisa acrescentar um S em todos os verbos que vamos chamar de verbos regulares. Por que regulares? Porque esses verbos eles seguem a regra geral. E qual é a regra geral? Acrescentar o S no final do verbo. Beleza? Alguns verbos você não apenas acrescenta o S, você tem uma leve modificação. E esses verbos nós vamos ver em uma outra aula, beleza? Continuando nossa prática da terceira pessoa, vamos aumentar a nossa frase, beleza? Fala assim, ó. Ela quer. She wants ou she wants? She wants. Ela quer falar. She wants to speak, beleza? Ela quer falar inglês. She wants to speak English. Ela quer falar francês. She wants to speak French. Beleza. Essa é a estrutura lógica da língua inglesa. Perceba, se você aprender um verbo novo hoje em inglês, o verbo vai ser, por exemplo, o verbo dirigir. O verbo dirigir é o verbo to drive. Você já sabe que o infinitivo dirigir vai começar com to e você já sabe conjugar todo o verbo to drive. Sabe ou não sabe? Se você não sabe, lembrando, você precisa rever as 3 primeiras aulas. E para a gente conjugar o verbo to drive vai ser I drive, you drive, he drives, she drives, nós, we drive, eles, they drive, you drive. Um detalhe, eu acho que eu não mencionei nas primeiras aulas, né? O you ele pode ser tanto você quanto vocês, tá? Ele não tem nenhuma diferença, tudo bem? No mundo coloquial, ou seja, no inglês falado na rua, as pessoas costumam usar o you guys para distinguir entre você singular e vocês plural. Então vocês plural eles costumam falar you guys.
Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa introdução à terceira pessoa do singular e agora nós terminamos de conjugar com todos os pronomes em inglês. E para finalizar esse assunto, eu quero te convidar para você fazer o exercício que preparei com vários exemplos para que nasçam várias dúvidas, tá? Tudo bem? Nos vemos próxima aula, se você fizer o exercício.